somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Há muitos anos, o jornal London Times escreveu um artigo desacreditando a tarefa dos missionários em diferentes lugares do mundo. Ao mesmo tempo, alguém escreveu uma carta para mostrar sua desaprovação ao artigo, reivindicando a tarefa daqueles que levam a educação, a cultura e, acima de tudo, uma mensagem cristã. Ele disse que o que haviam escrito era indesculpável e que se o autor caísse em uma ilha selvagem, oraria fervorosamente para que um missionário já tivesse passado por lá antes. Aquele homem que estava reconhecendo a importância dos missionários para levar civilização não era outro senão Charles Darwin. E embora o cristianismo tenha espalhado uma mensagem humanizadora e com valores morais por todo o mundo, precisamos reconhecer que na verdade ele não inventou nada, pois o judaísmo é a base desses princípios com os 10 mandamentos. De fato, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 7. Jesus destaca e aprofunda conceitos antigos que ainda eram válidos para a convivência humana. Abraham Lincoln disse que, se não tivéssemos a Bíblia, não saberíamos distinguir entre o certo e o errado. Ao longo da história, muitas tribos selvagens e violentas foram convertidas pela influência positiva de Jesus. Se ele não tivesse existido, talvez estaríamos bebendo de crânios humanos como nossos ancestrais. Os hebreus surgiram em um contexto moral deplorável. Os cananeus pagãos tinham divindades horríveis e depravadas. Por exemplo, Moloque exigia que seus adoradores sacrificassem seus filhos no fogo. Embora os gregos e os romanos tenham feito muitas contribuições para a humanidade, não se pode dizer que a moralidade foi uma delas. Seus deuses eram finitos, involúveis e temidos, e sua raiva precisava ser aplacada de diferentes formas. Por outro lado, o Deus de Israel, o mesmo dos cristãos, é infinito, extraordinário e incompreensível para aqueles povos. Ele nos ama, e nós podemos amá-lo. Eles não conseguiam entender uma lei suprema e perfeita vinda de Deus, pois suas leis eram ditadas pelas pessoas e pareciam mais sensatas. O problema é que as leis humanas também estão manchadas pelo pecado e pelo egoísmo. Razão dos abusos, da escravidão, do aborto, etc. Veja o imperador Nero, por exemplo. Ele havia recebido a educação filosófica pagã mais refinada e, ainda assim, degenerou a ponto de ser um dos homens mais inacreditáveis. Frequentava bordéis, muitas vezes disfarçado. Descarregava, como disse um historiador, sua lascívia com crianças, batendo, ferindo, matando. Arranjou uma amante, quis ter uma aventura amorosa com ela, e sua esposa se opôs. O que ele faria nesse caso? Bem, seria óbvio para todos. Simplesmente matou sua esposa. Foi isso que ele fez. Mas sua mãe protestou. Então, matou sua mãe também. No entanto, ele não ficou totalmente sem sentimentos, pois no funeral da mãe, olhando para o corpo disse: "Não sabia que tinha uma mãe tão linda." Então se casou com sua amante. Um dia ela cometeu o erro de repreendê-lo por ter voltado atrasado das corridas. Ela estava na fase final da gravidez. Nero a chutou no estômago matando a mãe e o filho. Tenha isto em mente. Era ele que governava o mundo naquela época. Por tudo isso, era preciso que Cristo, o Filho Imaculado de Deus, viesse a este mundo. Nem a educação nem a posição de liderança enobrecem ninguém. Somente a obra de Deus no coração humano. A ponto de dar a vida pela fé, já que muitos foram perseguidos, torturados e mortos por não negar a Cristo. Cada vez mais vemos o contraste entre a crueldade dos pagãos e a fidelidade dos cristãos consagrados. Tribos bárbaras de guerreiros ferozes, como os godos, os francos, os saxões e os teutões, foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Até os brutais vikings, saqueadores,
estupradores e assassinos, foram gradualmente transformados em cristãos escandinavos. Quem pode deter esse flagelo cruel? Somente o cristianismo fez tanto pela moral dos povos. Durante o século XVI, os reformadores geraram um grande despertar religioso e moral através do Espírito Santo. Se Cristo não tivesse existido, o mundo não teria conhecido os valores morais que o tiraram da barbárie e do canibalismo. Provavelmente, sem a luz do Evangelho difundida pelos cristãos, a escuridão seria tão densa que não existiríamos mais, teríamos nos destruído como humanos. Às vezes, parece que vivemos como se Cristo não existisse. Você gostaria de se conectar com a fonte da vida e viver de acordo com a mensagem de Deus que enche a alma?